Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, Sr. Vice-Primeiro-Ministro. Primeiro assunto, o do protetorado, talvez o mais estranho, mas aquele que concentra algumas atenções historicistas e ideológicas. Na verdade, quando o Sr. Vice-Primeiro-Ministro aqui no Parlamento se referiu ao fecho do programa da Troika como uma espécie de 1640, enfim, estes paralelos históricos são sempre pantanosos e enganosos. Eu perguntei-me a mim próprio, por curiosidade, quem seria o Miguel Vasconcelos desta história, se isto tivesse algum fundamento. E, adiante, por posteriores acontecimentos, acudiu-me ao espírito que talvez o Miguel Vasconcelos desta história fosse o amicíssimo membro do Governo, ex-membro do Governo, Vítor Gaspar, que não fosse o diabo de Celas, percatou-se e passou para a potência ocupante para o Fundo Monetário Internacional. Por aqui fica talvez algum comparativo sobre a pouca fundamentação de alguns paralelos históricos, porque na verdade o que nós estamos a assistir é que vamos passar de uma certa forma de controle externo, que o Vice-Primeiro-Ministro equiparou a uma ocupação, para uma outra forma, que é a da regência. Aliás, Beresford e outros existiram ao longo da história portuguesa, isso não é novidade nenhuma. Mas isto rejeita a tese do Vice-Primeiro-Ministro de que estaremos numa situação de menor inferioridade, de fim de protetorado. Não há nenhum fim de protetorado, há uma transição, porque os protetores serão exatamente os mesmos, independentemente da pertença ou não direta do Fundo Monetário Internacional. E, portanto, se uma coisa se chamava memorando, outra chama-se tratado orçamental, que é a continuidade do programa da Troika. O pós-Troika é a Troika aditivada. E este é que é o problema, não há nenhum fim de protetorado. Muito pelo contrário, aliás, basta ouvir ontem o Ministro das Finanças alemão, Schäuble, já a falar da alteração dos tratados e a criação de mecanismos permanentes desse protetorado, dessa forma de guardar os tratados e a orientação económica sobre o país. Segundo tema, os fantasmas que o Sr. Vice-Primeiro-Ministro aqui lançou sobre o Bloco de Esquerda. Financiamento. Claro que o Bloco de Esquerda reconhece que é necessário financiamento externo, sempre reconheceu. À época não aceitou, foi este tipo de memorando. E dissemos que o Banco Central Europeu deveria ter outro papel, como mais tarde, embora não nos nossos termos, veio a ter. Era essa uma das saídas possíveis, entre várias que eram necessárias. O euro não é a qualquer custo. Há um momento em que tem que se fazer o balanço das vantagens e das desvantagens para o povo português. Não podemos aceitar acriticamente todo o conjunto de medidas acerca do euro. Não pode ser. Isso não é aceitável nem pelo povo português, nem pelos povos da Europa, como se verá. Isolamento. Fantasma do isolamento, o papão do isolamento. Bem, até na própria União Europeia há países de dimensão vária, de economias várias, que nem sequer estão no euro. Mas qual é o fantasma do isolamento por causa do euro? Bom, entremos então nas coisas sérias deste debate. Senhora Vice-Primeiro-Ministro, pode dizer que as taxas de juro, maturidade a 10 anos, estão a 4%. Mas vamos a coisas muito concretas. Isso é meio ponto acima, ainda agora, daquilo que é a taxa de juros implícita da Troika, do empréstimo da Troika, que esse mesmo é insustentável para a dívida portuguesa. Com certeza, 4% é melhor do que 7% ou outra qualquer variável, mas não é essa a questão. Não é essa a questão. Aí é que está a simulação intelectual do Vice-Primeiro-Ministro. A questão é que o volume da dívida que já temos não é sustentável, não é pagável na programação existente, exige uma reestruturação e estamos a acrescentar dívida insustentável, mesmo a baixa taxa de juro, àquela que já existe. E, portanto, esse é que é o beco sem saída do país, essa é que é a insustentabilidade da dívida, essa é que é a incapacidade deste Governo gerar qualquer alternativa. Lançar foguetes, porque temos as taxas de juros a 4%, reconhece, mas não resolve o problema de fundo, e isso sim é que é irresponsável. Por outro lado, os cortes são o segredo de polichinelo deste debate, porque toda a gente sabe que os cortes vão ser internalizados nas mudanças, quer do sistema remuneratório da função pública, quer de um novo sistema de pensões e de convergência de pensões, e mais,
como a avaliação da Troika, embora disfarçadamente desconsiderada pelo Vice-Primeiro-Ministro, vai obrigar na sua última avaliação a que haja um acrescento, haja um aumento de cortes em quaisquer dessas remunerações e das pensões. O que teremos, inevitavelmente e sequencialmente, é um aumento dos cortes, não apenas cortes que eram temporários para ficarem permanentes, mas cortes permanentes ao quadrado. E essa é que é a verdade dos factos que nós podemos aqui antecipar, porque é a vontade da Troika e é o que tem vindo a ser imposto a este Governo. E, portanto, se o Sr. Vice-Primeiro-Ministro hoje aqui não se trata apenas de desmentir ou, enfim, ter uma história meio entrapada sobre um Secretário de Estado que disse ou deixou de dizer, trata-se da responsabilidade política do Governo perante aquilo que é uma exigência claríssima da Troika e que nós não podemos deixar de desmentir. Sr. Vice-Primeiro-Ministro, ouça, isso o povo bem percebe. Nós tínhamos problemas graves de economia, tínhamos problemas graves de finanças públicas, tínhamos alternativas, escolheram esta, não quiseram ir por outro caminho, mas o povo português percebe muito bem uma coisa, é que se não morreu da doença, com este Governo pode morrer da cura. Obrigado.